Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo ao canal do Novo Mercado. Eu me chamo Ícaro de Carvalho e hoje eu estou aqui para responder uma das perguntas que mais me fazem há, sei lá, quase 15 anos. E a pergunta que me fazem é: Ícaro, quanto um copywriter ganha? Quanto é possível ganhar? Qual é o salário que um redator publicitário recebe trabalhando aqui dentro da internet? A primeira coisa que eu tenho que usar como matéria de resposta é depende. E para você que já está irritado só de ouvir a palavra depende, acreditando que esse é mais um daqueles vídeos de clickbait, eu te digo uma coisa, cara, assiste o vídeo até o fim que eu vou te dar um monte de cifras, um monte de valores, mas eles vão depender da sua capacidade de, literalmente, desculpe o trocadilho, transformar palavras em dinheiro. Antes de saber qual é o salário de um copywriter, é importante saber qual é o grau de conhecimento que esse profissional possui. Isso porque o copywriter ele é um profissional criativo e, como todo profissional criativo, ele precisa de anos de estudo e de refino do seu próprio trabalho. Um outro ponto importante é saber em que moeda esse copywriter recebe. Isso porque, como o copywriting é uma habilidade universal graças à maravilhosa internet, existem muitos redatores que trabalham aqui do Brasil e atendem clientes lá nos Estados Unidos. Isso porque eles são capazes de atender e produzir peças em inglês. E aí você sabe que muda tudo. O sujeito está recebendo em dólar, o dólar tá 5 ou 6 reais, então você multiplica os ganhos dele por esse número. Uma outra coisa que é importante também ser discutida antes de nós chegarmos no salário em si é saber se esse profissional ele recebe como PJ ou CLT. Isso porque o PJ ele é capaz de agenciar muitos clientes ao mesmo tempo. Ele paga quase sempre menos imposto, mas ele se aproxima muito mais de uma atividade empresarial. Ele tem que fazer a gestão dos clientes, a emissão da própria nota, o rodízio daquelas carteiras. Ele se assemelha muito mais a uma urgência do que a um prestador de serviço contratado por uma empresa. O copywriter que ele é CLT, ele custa mais ao seu empregador do que de fato ele recebe, isso graças aos encargos trabalhistas. Ele possui questões securitárias, 30 dias de férias, 13º, que serão incorporados ao seu salário anual, mas que engessa ele quase sempre ao único cliente dele, o seu empregador. Bom, depois de todos esses disclaimers, vamos começar a falar de números, que é só isso que vocês querem saber. Eu costumo dividir os copywriters em 3 grupos, não é sempre que eles estão encaixados em um desses 3, mas acredite, fica muito mais fácil organizar a carreira de um monte de gente quando a gente faz esse exercício. Eu divido copywriters em júnior, pleno e sênior. O que é um copywriter júnior? É aquele redator que tem até 3 anos de carreira. É alguém que começou a exercer a atividade de copywriter há 3 anos ou menos. É claro que depende muito do seu desenvolvimento pessoal, tem pessoas que com 3 anos estão dominando totalmente as principais técnicas do mercado, mas a maioria ali será capaz de atender alguns clientes e criar campanhas para ele, pensar em todo o cenário global, auxiliando inclusive o diretor de arte na criação das suas campanhas, o designer na criação das suas peças, nome, produto e quanto tempo durará a campanha. Um copywriter júnior ele é capaz de fazer tudo isso com tranquilidade. E dependendo da praça onde ele trabalhe, dependendo da maior parte dos seus empregadores, ele será capaz de receber aí de 3 a 6 mil reais por mês com tranquilidade, isso se ele der bastante duro durante o mês. O que diferencia um copywriter júnior de um copywriter pleno é basicamente a quantidade de correção que os seus trabalhos precisarão. Ou seja, quando um copywriter júnior está inserido dentro de uma estrutura chefiado por um copywriter sênior, os seus trabalhos, por melhores que sejam, eles serão quase sempre corrigidos. Isso porque a correção ela acompanha a vida da maior parte dos redatores durante os 10 primeiros anos de formação. Então, seus nomes serão ligeiramente ajustados, o seu primeiro parágrafo quase sempre terá 2 ou 3 pequenas melhoras. Na maior parte das vezes, os seus parágrafos serão tornados menores graças à revisão do seu copywriter sênior. Então, o copywriter júnior é capaz de criar tudo isso
mas é alguém que ainda está aprendendo, e justamente por estar aprendendo, assim como um faixa branca de qualquer arte marcial, ele precisa de um drive constante. O copywriter pleno, ele não é pleno porque escreve muito melhor que o júnior, mas porque ele já desenvolveu certa bagagem. Um copywriter pleno, ele tem ali de 3 a 6 anos de casa, ele já fez aí dezenas e dezenas e dezenas de ações comerciais, muitas dezenas de lançamentos, ele está envolvido com campanhas, ele já consegue perceber se um carrinho de 3 dias, de 7 dias, qual que funciona mais, ele é capaz de definir e entender persona com bastante precisão, ele sabe como montar campanhas com público majoritariamente feminino ou masculino do seu cliente, ele já sabe exatamente quais são os nichos que ele performa melhor e quais são os nichos onde ele performa pior. Então, o que separa um júnior de um pleno é basicamente o entendimento que ele tem agora do próprio trabalho. Os seus textos também precisam de menos revisão e, por incrível que pareça, um copywriter pleno, ele é totalmente capaz de gerenciar copywriters júniors dentro de uma estratégia não tão complexa de produção de peças. Esse profissional ele já começa a se tornar raro no mercado, isso porque empresas muito grandes, como a Empíricos, por exemplo, elas vão preferir contratar copywriters plenos, porque eles dão menos trabalho e menos revisão. Uma outra coisa importante é que, se você se tornou um copywriter pleno, é bem provável que você tenha passado na primeira peneira. E a primeira peneira são aquelas pessoas que simplesmente desistem dessa profissão. Seja porque passaram numa outra faculdade, decidiram mudar de área, seja porque não foram resilientes o bastante, ou porque simplesmente as pessoas abandonam os seus projetos mesmo. Um copywriter pleno, ele pode ganhar aí até os seus 10 mil reais, de 8 a 10 mil reais, com bastante tranquilidade. Existem muitos empregos hoje, CLT, abertos em São Paulo, presenciais, onde esse salário já é dado com bastante tranquilidade. Isso sem falar do 13º, dos vales, do auxílio, dos 30 dias de férias. Um outro ponto importante aqui é a rotatividade. A maior parte dos empreendedores que eu conversei diz que o copywriter, ele pede para sair. E ele pede para sair porque recebeu ofertas e propostas de empregos melhores de outros contratantes. Ou seja, a partir do momento que você vence essa zona de arrebentação e que você deixa de ser um copywriter júnior e se torna um copywriter pleno, basicamente existem muitas e muitas chances de você ficar com a carteira de clientes que você acabou de montar. Ou, se você é CLT, é bem provável que o seu empregador te mantenha no serviço. Agora nós vamos falar sobre o copywriter sênior. O copywriter sênior, ele se diferencia dos demais, aquele copywriter que tem mais de 10 anos de casa, principalmente pela sua capacidade estratégica, executiva e gerencial. O copywriter sênior, ele se aproxima muito mais de um gestor, de um técnico de time de futebol, dizendo aonde cada peça deve estar, do que um redator com uma caneta na mão escrevendo campanhas. O copywriter sênior, ele pode criar a ideia, ele pode criar a big idea, e a maior parte do seu serviço é justamente trabalhar big idea, trabalhar inimigo comum, trabalhar a construção e a manutenção dos muros, e aí sim, gerenciar um time que vai executar as suas estratégias. Um copywriter sênior, ele é capaz de se sentar com o diretor de arte e saber exatamente qual é o mood daquela campanha. De dizer para o designer se esse conjunto de cores ficou melhor ou pior, não pelos seus aspectos artísticos apenas, mas porque ele tem experiência demais, porque ele já viu muitos lançamentos serem feitos. Ele é capaz também de sentar com o designer e decidir quais são os conjuntos de peça que serão utilizados em cada campanha. Ele é capaz de, olhando o perfil do cliente, decidir não fazer tantos anúncios em story, mesmo que ele seja o que mais converte, para não vulgarizar a imagem do cliente. Ele também é um refúgio, tranquilidade para a assessoria de imprensa, para os jornalistas que trabalhem na empresa, na hora do gerenciamento e do contingenciamento de crises, ou seja, ele vai dizer quando é ok não responder às pressões e quando não, quando a pressão já é muito grande e o empreendedor vai ter que fazer um pedido de desculpas. Um copywriter sênior,
Em São Paulo e nas maiores praças empregadoras do país, ele tem aí um salário que parte de 20 mil reais e que não são raras as vezes em que ele já começa empregado a 30 mil reais por mês. Isso porque nas maiores empresas digitais do Brasil, esse copywriter sênior ele será responsável por uma ou duas dezenas de funcionários júniors que estarão embaixo dele. Então, a partir daqui eu já sou sincero, se você acha que você é um copywriter sênior só porque você escreve há 5 ou 6 anos conteúdos para a internet, faça uma pergunta para si mesmo. Você se sente hoje apto a gerenciar uma equipe de 15 ou 20 pessoas para o seu empregador? O copywriter sênior, ele está muito mais ligado à sua capacidade de gerir pessoas do que propriamente a sua capacidade de gerar uma grande ideia, um grande nome, uma grande campanha. E isso é o que produz a grande diferença salarial entre um pleno e um sênior. Um outro ponto que contribui muito para o aumento salarial do sênior é que ele é extremamente raro. Como nós estamos aqui fazendo copywriting há, sei lá, quase 15 anos, cara, 15 anos não tinha quase ninguém aqui dentro. E se não tinha ninguém aqui dentro, imagina o seguinte, quantas pessoas estão há 10 anos na internet produzindo conteúdo constantemente e se desenvolvendo como copywriters? Ou seja, é uma profissão que ainda quase não nasceu. Por serem muito raros, copywriters sêniors são chamados pelas maiores empresas para gerenciar times com dezenas e dezenas de pessoas. Então você tem que ter um bom escritor que entenda de internet, que entenda o perfil psicológico do usuário, que saiba vender, que saiba criar escassez, que entenda a dinâmica do marketing digital e que seja capaz de liderar e gerenciar pessoas, processos e entregas. É por isso que esse profissional é tão raro e tão bem pago. Não são raras as vezes, agora, para os seus olhos abrirem de vez, que esses copywriters sêniors recebem até R$1 milhão por ano, porque muitas vezes eles recebem variáveis sobre os lançamentos que eles participam. Não são raras as vezes também em que eles se tornam sócios dos próprios projetos e aí os seus ganhos passam de milhões e milhões de reais por ano. Mas sendo extremamente sincero com você, esses profissionais eles ainda são raros no Brasil, mas eles crescem em quantidade. De maneira que daqui a 5 ou 6 anos eu posso apostar com você que vocês vão conhecer muito mais copywriter sênior do que vocês têm ideia. Um outro erro comum que o mercado comete é acreditar que copywriters servem apenas para criar conteúdo para empresas que vendem infoprodutos. Peguem, por exemplo, agora a recente aquisição através do Magazine Luiza, que comprou a Kabum, aquela loja que vende equipamentos eletrônicos. O Magazine Luiza, ele afirma com cada vez mais veemência a sua posição de grande e-commerce do Brasil. A questão é que você não constrói uma grande estratégia de e-commerce num país apenas printando produtos e preços e promoções numa grande plataforma de e-commerce. É preciso ter discurso alinhado com a sua persona, entender quem é o seu comprador, os e-mails disparados com oferta, saber que mensagens serão colocadas no aplicativo, como a empresa se comunica com o público através dos seus diversos canais de comunicação. Que propagandas serão colocadas no ar quando você está comprando anúncios para o Google? E tudo isso é atribuição de um copywriter sênior. Então, na mesma medida com que a maior parte das empresas estão vindo hoje dos meios tradicionais de comunicação e indo investir grana pesada na internet, o copywriter se torna um profissional mais e mais necessário. E é por isso que nós precisamos urgentemente formá-los em qualidade e em quantidade. E se você chegou até o final desse vídeo, chegou a hora de eu fazer 2 perguntas para você. Hoje eu não farei uma, farei 2. A primeira é, você já pensou em se tornar um copywriter? E a segunda eu quero fazer agora especialmente para quem já é copywriter. Eu quero falar com você que é redator publicitário. Se você é redator publicitário, aonde você se classifica? Você é um copywriter júnior, pleno ou sênior? E depois de me responder isso, você vai falar também o seguinte, o que você anda fazendo? Desenvolvimento pessoal, estudos, técnicas, o que você vem fazendo para aumentar o valor do seu serviço? Como é que você tem trabalhado todos os dias para se tornar um profissional cada vez mais caro? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que vocês tenham enxergado
a tremenda oportunidade que existe dentro desse mercado, e eu te vejo no próximo vídeo.